Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. O SBT Brasil desta segunda-feira começa com mais duas histórias de inocentes que morreram nas ruas da capital paulista e também da Grande São Paulo. Abordados por bandidos, eles reagiram a tentativas de assalto e foram baleados. Depois de matar as vítimas, os criminosos fugiram sem levar nada. O casal estaciona o carro e desce para visitar parentes no bairro da Saúde, zona sul de São Paulo. Era domingo, 2h30 da tarde. Um veículo preto se aproxima e um dos bandidos anuncia o assalto. Tem início uma discussão. A vítima reage. Outros 3 criminosos imobilizam o homem que cai com um tiro na cabeça. Os bandidos fogem de mãos vazias. Emerson Rocha Silva, de 43 anos, foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Esta mulher, que mora na região, não se conforma. Medo? Deus me livre. Aqui não tem condições. Acabou o sossego. Matar a vítima e fugir sem levar nada tem se tornado um crime cada vez mais comum. Em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, um garoto de 19 anos foi assassinado a queima-roupa quando se dirigia ao trabalho. Eram 4h35 da manhã desta segunda-feira. Leivison Barbosa das Neves caminha para o supermercado onde trabalhava. 2 homens o abordam numa moto. Ele tenta escapar. É cercado e baleado nas costas. O garoto, que estava casado havia 2 meses, passou por uma cirurgia, mas morreu no hospital. Eles não escolhem o horário, mas o lugar sim. É o crime de oportunidade. Ruas muitas vezes tranquilas, com pouca movimentação, e também conto às vezes com a distração da vítima. O que fica é: não reajam, tentem manter a calma para que o mal maior não aconteça. A dor é muito grande, eu não sei se eu vou conseguir ficar sem ele. Um investidor de criptomoeda acusado de lavar dinheiro para o tráfico de drogas foi transferido do Rio de Janeiro para São Paulo. A polícia agora quer fazer uma cariação entre o empresário e outros 2 suspeitos de envolvimento no assassinato de um dos chefes de uma facção criminosa de São Paulo. O empresário Pablo Henrique Borges foi transferido do Rio de Janeiro para São Paulo de helicóptero. Um forte esquema de segurança foi montado pelo Departamento de Homicídios. Pablo negou qualquer envolvimento no assassinato de Anselmo Santa Fausta, homem forte da facção Primeiro Comando da Capital, o PCC. Anselmo e Antônio Corona Neto, conhecido como Sem Sangue, foram mortos numa emboscada em dezembro do ano passado. Neste domingo, o Departamento de Homicídios prendeu o agente penitenciário David Moreira da Silva no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. David teria fugido para o Recife quando teve a prisão decretada na semana passada. Ele também negou o envolvimento no crime. David era amigo de infância de Noé Alves, o homem que matou o Anselmo e Sem Sangue e foi esquartejado por ordem do PCC. Ele reside no mesmo no mesmo bairro, no caso, que dos familiares dele, só que assim, não tem qualquer tipo de vinculação. O agente também trabalhava como segurança do empresário Pablo. Segundo policiais, Pablo é amigo do também empresário Antônio Vinícius Gritzbach, apontado como principal mandante do crime. Anselmo teria dado 40 milhões de reais para Antônio Vinícius investir em criptomoedas. O negócio deu errado. O homem do PCC teria ameaçado o empresário e acabou morto. Para chegar até o matador, o empresário teria tido a ajuda de Pablo e David. O Pablo, o Vinícius, o David e o Noé, que foi morto. Porque o Noé era amigo de infância de quem? Do David. Então tem uma ligação. O Departamento de Homicídios prepara uma acariação entre os 2 empresários, Pablo e Antônio Vinícius, e o agente penitenciário para confrontar as contradições. Os policiais já falam em pedir a prorrogação da prisão temporária de todos, de 30 para 60 dias. E se você quer entender mais sobre essa história, entre no site SBT News. A polícia de São Paulo prendeu 2 empresários acusados de aplicar golpes com criptomoedas. O esquema desviou 70 milhões de reais
de pelo menos 500 investidores. 4 carros importados avaliados em 2 milhões de reais. E muito dinheiro. 8 mil dólares e 4 mil euros, além de relógios de luxo. Tudo isso foi apreendido com 2 empresários que comandavam um esquema criminoso em São Paulo, envolvendo criptomoedas, um sistema de pagamento digital que não depende de bancos para confirmar as transações. A promessa era de juros, dividendos de 3% a 5% ao mês. No dia 9 desse mês, circulou uma nota da empresa que eles iam parar de pagar os ativos. A quadrilha agia há pelo menos 9 meses e, segundo as investigações, cerca de 500 pessoas caíram no golpe. O prejuízo chega a 70 milhões de reais. O site da empresa continuava disponível nesta segunda-feira com o compromisso de ajudar as pessoas a rentabilizar os investimentos com confiança e transparência. A maioria das vítimas entrou no negócio por indicação de amigos, num esquema de pirâmide. Edson Orivaldo Lara e Carlos Henrique de Camargo vão responder por associação criminosa e estelionato. Eles alegam que a empresa quebrou, mas, segundo a polícia, os bens apreendidos provam que o objetivo era enganar os investidores. Já levantamos propriedades, imóveis, que foram comprados pelos alvos durante a gestão dessa empresa fraudulenta que eles criaram. O Itamaraty acompanha o caso de 3 brasileiros que estão presos na Tailândia, acusados de tráfico internacional de drogas. Uma das suspeitas mandou um áudio desesperado para a família. Manda um beijo pra minha irmã, fala pra ela que eu amo minha sobrinha, eu amo ela. Pra eles não ficarem preocupados, só me ajudar, tá bom? Tentar falar com a embaixada brasileira pra poder entrar em contato aqui, tá bom? A mensagem enviada para os advogados é de Mariellen Silva, de 21 anos, moradora de Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais. Segundo as autoridades tailandesas, ela e 2 brasileiros teriam entrado no país com 15 quilos de cocaína em malas de turismo. Recebemos informações aí do Itamaraty confirmando a prisão da nossa cliente. Sequer sabemos ou temos informação a respeito da propriedade ou posse da droga por parte de Marielle. Em 2015, pelo mesmo crime de tráfico internacional de drogas, 2 brasileiros foram condenados e executados na Indonésia. Rodrigo Goulart, aos 42 anos, e Marco Archer Cardoso Moreira, aos 53 anos. Esse é o maior medo da família da jovem. A legislação da Tailândia permite pena de morte para tráfico de drogas, mas a aplicação não é tão comum quanto na Indonésia. O último relatório da Anistia Internacional, com os dados de 2020, mostra que 35 pessoas foram condenadas à morte na Tailândia contra 117 na Indonésia. Mas nos 2 países, nenhuma execução foi realizada naquele ano. Mesmo assim, a família de Mariellen se preocupa com o desfecho do caso. Era uma jovem, às vezes, entrou nessa sem saber, ela não sabia nem para onde que ela estava indo, o que ela estava fazendo. E vamos a outras notícias pelo Brasil. 6 detentos morreram após uma rebelião no complexo penitenciário da Mata Escura, em Salvador. Durante uma revista feita após o tumulto, foi encontrada uma pistola em uma das celas. Um homem investigado por ligação com milicianos foi morto com mais de 50 tiros no Rio de Janeiro. Os suspeitos fugiram e, por enquanto, ninguém foi preso. Edivaldo Barbosa da Costa Neto tinha 41 anos. Um avião teve que arremeter durante o processo de aterrissagem após um jatinho se aproximar sem autorização no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Gol no 403, arremeta. Gol no 403, arremeta. Segundo a companhia aérea, após o susto, a manobra foi concluída com segurança. O presidente russo Vladimir Putin reconheceu a independência de 2 territórios rebeldes da Ucrânia. O anúncio aumentou ainda mais a tensão no leste europeu. Quem traz os detalhes é o enviado especial a Kiev, Sérgio Uti. Oi, Sérgio, boa noite para você. Boa noite, Márcia. Quase 1 da manhã aqui em Kiev. Há pouco mais de 1 hora, o governo russo confirmou que tropas do país já estão a caminho do leste da Ucrânia, onde ficam as regiões dominadas por separatistas a pretexto de manutenção
manutenção da paz, ao reconhecer como países independentes, ela mesma apoia, a Rússia praticamente inviabiliza uma solução diplomática para essa crise. À noite, em Moscou, Vladimir Putin fez um dos discursos mais duros das últimas décadas, em que questiona a própria existência da Ucrânia como país. Aqui, na capital Kiev, já há muita apreensão, mas, pelo menos até essa segunda, a vida seguia normal, como você vai ver na reportagem a seguir. Os turistas sumiram dos principais cartões postais de Kiev. Mas até essa segunda, pelo menos, milhares seguiam normalmente sua vida, sem imaginar o que aconteceria nas próximas horas. Em Moscou, Sergei Lavrov, o ministro russo das Relações Exteriores, afirmou que os colegas do Oeste criaram um confronto quase intransponível com o país dele. Por outro lado, a Rússia também decidiu manter dezenas de milhares de militares na aliada Belarus e continua divulgando imagens como estas, que mostram como os russos atacariam aviões inimigos. Os exercícios militares terminariam neste domingo. Nesta segunda, a Air France anunciou a suspensão de voos para a Ucrânia, como já tinham feito a holandesa KLM e a alemã Lufthansa. Os russos têm várias cartas na manga para encurralar seus inimigos, e a última delas não tem a ver aqui com Kiev, mas com o leste da Ucrânia, onde ficam as regiões que estão dominadas por separatistas apoiados por Moscou. O governo da Rússia está em plena campanha para que estas áreas sejam reconhecidas como repúblicas independentes. Não à toa, os confrontos com as forças ucranianas se intensificaram nos últimos dias. Na região conhecida como Donbass estão duas províncias, Donetsk e Lugansk, em poder de milícias que em 2014 declararam-se independentes da Ucrânia. A guerra ali acontece há 8 anos. Mas está pior agora, conta a dona Ekaterina. Atiram na gente todo dia, reclama a aposentada, que vive na parte sob controle das forças ucranianas. Está no alvo dos separatistas, que também acusam os ucranianos de atirar contra civis na área controlada por eles. Milhares, inclusive, foram levados para a Rússia, algo que, segundo os aliados, é uma manobra de Moscou para justificar uma ação militar. No fim da noite desta segunda, em rede nacional de TV, Vladimir Putin fez um discurso de quase meia hora, o mais forte desde o início da crise. Disse que a Ucrânia é uma criação da Rússia e que Lenin, ex-líder soviético, estava errado ao dar poderes aos ucranianos. Afirmou que o país é um fantoche dos Estados Unidos e da União Europeia e que a Rússia foi roubada após o colapso da União Soviética. Logo depois, assinou ao vivo o decreto em que o governo russo reconhece os territórios dominados por separatistas no leste da Ucrânia como países independentes. Foi o avanço mais significativo da Rússia desde o início da crise, algo que vai definir o que vai acontecer daqui para frente. Bom, nós voltamos ao vivo aqui a Kiev com algumas reações. Reino Unido e União Europeia prometeram anunciar sanções amanhã. França e Alemanha, que lideravam os esforços diplomáticos com a Rússia, criticaram a decisão do governo Vladimir Putin. O governo dos Estados Unidos anunciou que vai punir pessoas físicas e empresas que fizerem negócios com separatistas. Ainda não são sanções diretas contra a Rússia. Nesse momento, além desses soldados que estão marchando para as áreas controladas pelos separatistas no leste da Ucrânia, há dezenas de milhares de soldados em praticamente todos os pontos da fronteira, o que aumenta bastante a tensão sobre o que pode acontecer nos próximos dias. Nós voltamos com vocês aí no Brasil. Obrigado, Sérgio Uti, que falou ao vivo de Kiev, na Ucrânia. E voltando ao Brasil, já chega a 181 o número de mortos em decorrência das fortes chuvas que atingiram Petrópolis, na região serrana do Rio, na semana passada. Essa, Márcia, já é a maior tragédia da história da cidade. E nesta segunda-feira, Marcelo, a polícia começou a recolher material genético de parentes para identificação das vítimas. 104 pessoas ainda estão desaparecidas. A iniciativa pretende coletar DNA de até 20 famílias por dia, mas apenas daquelas que registraram o desaparecimento de algum parente e só com agendamento.
É importante as pessoas, os familiares saberem que nós faremos o contato, porque no contato telefônico nós informamos o doador mais específico para que o DNA seja positivo. Não é qualquer familiar capaz de fornecer a amostra genética que vá dar um match, dar a combinação perfeita e dizer que aquele cadáver é o do desaparecido. O resultado do exame de DNA pode levar até 20 dias para ficar pronto. Mas para evitar prejuízos na identificação dos mortos, uma tecnologia faz um cruzamento de dados da descrição física dos desaparecidos com as características das vítimas localizadas e calcula a probabilidade de serem a mesma pessoa. Tem um algoritmo dentro dele que ele faz cálculos de aproximação e muito provavelmente vai entregar ali com alguma probabilidade de ser essa pessoa. E aí comunicamos à família. Moradores não poupam esforços para ajudar a localizar parentes e vizinhos. A gente consegue informar para os bombeiros a situação e como que era a casa, possivelmente onde pode encontrar. Mesmo desempregado, Márcio montou na própria casa um ponto de apoio para os bombeiros e socorristas. Dando café a eles, o que dá para me fazer, né? É força de Deus. Já Rogério decidiu se arriscar no rio Quitandinha, onde 2 ônibus afundaram no dia do temporal. Como pai, eu tô aqui, pô. E eu não tenho dificuldade, eu tenho habilidade para lidar com isso. Porque eu sou amazonense, sou criado em rio, entendeu? Pelo menos 200 animais foram resgatados com vida após os deslizamentos. Muitos já receberam banho e tratamento. A tragédia em Petrópolis já é a maior da história da cidade. Isso porque nesta segunda-feira ultrapassou a marca de 171 mortos, número de vítimas nas chuvas que devastaram a cidade em 1988. Parentes e amigos participam neste momento de uma missa de 7º dia pelas vítimas da tragédia de Petrópolis. O repórter Léo Santana acompanha a celebração ao vivo. Boa noite para você, Léo. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. A missa começou às 7 da noite e está sendo celebrada pelo bispo de Petrópolis, Dom Gregório Paixão. A paróquia fica bem próxima ao Morro da Oficina, onde dezenas de pessoas morreram. Nesta terça-feira, todas as igrejas católicas da cidade terão missas de 7º dia. E ainda nesta edição, você vai ver os danos causados ao patrimônio histórico e cultural da cidade imperial. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Léo. A fumaça provocada por incêndios na Argentina já é vista em cidades gaúchas. O país vizinho sofre com incêndios em áreas rurais da região da fronteira há quase um mês. A lua parece arder em chamas, um sinal da devastação em terra. A resina inflamável dos pinos é combustível para o avanço dos incêndios. O fogo já destruiu mais de 800 mil hectares, quase 10% da província de Corrientes, na Argentina. Animais fogem em busca de abrigo. O gado se arrisca ao lado das labaredas em busca de pasto. Uma pequena poça d'água virou refúgio para esses jacarés. Este morador diz que nunca viu nada igual. Histórico, nunca nos passou, nunca vivimos uma coisa assim. Separada pelo rio Uruguai, a cidade gaúcha de São Borja faz fronteira com a região e também sofre com a seca. Neste domingo, 40 hectares próximos à área urbana foram consumidos pelo fogo. A gente tem que fazer um trabalho em conjunto que, graças a Deus, conseguiu extinguir esse foco de incêndio de grande proporção. A fumaça dos incêndios mudou a paisagem do oeste do Rio Grande do Sul. Muitas casas amanheceram com fuligem nos pátios. Apesar de estar a quase 600 quilômetros da fronteira com a Argentina, Porto Alegre também sente os efeitos da poluição gerada pelas queimadas. A fumaça chegou à capital gaúcha na tarde desta segunda-feira e uma espécie de névoa cobriu a cidade. Desde sábado, o combate às chamas na Argentina ganhou o apoio do Brasil. Cerca de 20 bombeiros do Rio Grande do Sul e 9 viaturas foram deslocados para Corrientes. Aí só vai melhorar quando as condições de chuva vierem e vento que vai amenizar toda a região. O presidente Jair Bolsonaro confirmou que os policiais rodoviários federais terão reajuste de salário e pediu compreensão de outras categorias. Depois de um encontro com superintendentes da Polícia Rodoviária Federal, veio a confirmação. A categoria será beneficiada com reajuste de salário, mas Bolsonaro não detalhou o quanto. Todas as categorias merecem ser valorizadas. E que nós procuramos a fazer
Quem nós puder salvar na frente, a gente salva. Espera a compreensão das demais categorias, dos demais servidores no Brasil. O que nós queremos é reconhecer o trabalho de todos. E a nossa PRF está incluída nesse rol. Bolsonaro havia prometido um aumento também para a Polícia Federal e para o Departamento Penitenciário Nacional. 1 bilhão e 900 milhões de reais foram reservados no orçamento deste ano para o reajuste. Mas a promessa desagradou outras categorias. Internamente, o governo discute dar R$ 400 de aumento para os outros servidores. Mas, para isso, seriam necessários mais 5 bilhões de reais. Pela legislação eleitoral, o governo pode conceder reajuste ao funcionalismo até abril, quando vão faltar 180 dias para as eleições. Outra medida que aliados do presidente Jair Bolsonaro têm defendido é que ele interfira na Petrobras para barrar os reajustes no preço dos combustíveis. O presidente da Frente Parlamentar Evangélica admitiu em entrevista ao SBT News que o Planalto precisa levar em consideração a eleição e interferir na Petrobras para reduzir os valores. Entendo que a equipe econômica do presidente Bolsonaro precisa rever, junto com a Petrobras, a questão do preço e deve haver uma interferência. A presidente Dilma fez isso para ganhar sua reeleição. É ano eleitoral. O vice-presidente Hamilton Mourão confirmou que vai deixar o PRTB para concorrer ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Mourão está negociando com republicanos e os progressistas. A seguir, Inglaterra anuncia o fim às restrições sanitárias adotadas por causa da Covid. Em São Paulo, começa a busca nas escolas por crianças não vacinadas. Amanhã tem campeão mundial de clubes contra o campeão francês, aqui no SBT. Pernambucana negra é escolhida a mulher mais bela da Alemanha. A gente volta já já. SBT Brasil. Oferecimento. Bradesco. Pague do seu jeito. E Medicamentos EMS. Sua saúde merece